aqui para a gente falar do tema de hoje, né? Quando buscar uma ajuda profissional, um psicoterapeuta infantil. Quando? Com a criança, né? Que a gente deve observar que eu devo levar a criança na psicoterapia. A criança, a infância, assim, ela apresenta vários desafios, é um processo muito grande. Na infância, a criança Na infância, a gente cria muitos monstros, né? Muitas fantasias de que, muitos medos, porque a gente cria alguns monstros e vai fantasiando medos, e esses medos vão ganhando, às vezes, uma proporção muito grande. E nessa fase a gente tem que olhar, porque algumas coisas às vezes não são possíveis somente assim com intervenções dentro da família. É que às vezes a criança tá com medo escuro, aí você vai lá, olha debaixo da cama, olha dentro do guarda-roupa, olha em tudo, não tem nada. E mesmo assim a criança permanece com aquilo. É um medo mais intenso, são diferentes. Às vezes, quando você faz isso, a criança entende e desaparece. Outras vezes, não, ela continua persistindo nos medos. Então, quando você observar que essas fantasias, esses monstros estão bem gigantes e que a criança e você está tendo dificuldade de lidar com isso, é um bom momento para buscar psicoterapia infantil. A intervenção do terapeuta, do psicoterapeuta, vai ajudar a lidar com esses medos e a entender que às vezes o que está atrás desse medo não é um medo real só do escuro, tem outras coisas interferindo, né? Outras coisas que pode também observar os pais, mães, cuidadores, familiares na criança se a criança está tendo dificuldade de se relacionar, né, com os adultos e com outras crianças. Não tem coleguinhas. Quando a criança está tendo dificuldades de aprendizagem, de atenção, então está tendo dificuldades na escola. Quando a criança não interage com outros colegas na escola, porque às vezes também a criança está sofrendo bullying, a criança não sabe contar, ou não conta, ou não expressa. Aí a criança também pode manter-se isolada, manter-se triste. Aí fala, nossa, essa criança ela é tão obediente, ela é tão quietinha. Não, observa melhor se é isso que está acontecendo com a criança, porque às vezes ela está passando por uma dificuldade muito grande e ela não consegue expressar o que está acontecendo com ela. Às vezes por insegurança, por medo, ela não expressa. Então fica atenta, observa se a criança mudou de comportamento ou mudou o jeito. Observa o que está levando essa criança a ser diferente agora. Pode ter acontecido algum fator. E ela não conta, não fala. Procura um profissional. O profissional vai avaliar se a criança está sofrendo bullying, se a criança sofreu algum tipo de abuso, né? Violência verbal, violência física. O terapeuta, psicoterapeuta infantil, consegue observar tudo isso, se estiver acontecendo com a criança. Outra coisa também é o nível de agressividade. Às vezes a criança está mais agressiva, está mais opositora, se oposiciona mais, se opõe mais, né, às regras, aos limites. Porque se opor é natural, mas se isso está acima, se você tá ficando muito cansativo, tá ficando muito difícil, se essa criança tá batendo, tá mordendo, enfrenta o tempo inteiro, tá acontecendo algo com essa criança, que ela tá extravasando a raiva dela dessa forma. Então, também é um sinal para cuidar disso. Ou então, tristeza, né? Não a tristeza assim, por algo que aconteceu, vamos supor, a perda de alguma pessoa, ou um brinquedo que quebrou, porque não pôde fazer uma coisa, porque essa tristeza passa rapidinho. É uma tristeza que permanece, uma tristeza constante. Às vezes a perda de uma pessoa mantém essa criança numa tristeza constante, aí tem que levar essa criança sim para um apoio, né, psicoterápico, porque perder pessoas queridas é difícil até pra gente, que é gente grande, ainda mais pra criança, né, que é gente pequena, ainda não tem os recursos que nós temos. Além disso, crianças que estão recém recebem outro irmãozinho. Já tive um caso assim, aí a outra criança mordia o bebê. Porque o que acontece? Antes a criança era
a única da casa, era a única que tinha atenção. Aí agora tem um outro bebê que precisa de mais atenção mesmo, né? De mais cuidados, que ele é mais dependente que o outro, que é um pouquinho maior. Então essa criança tem dificuldade de lidar com esse bebê que chega. Então é bom também levar essa criança pro psicoterapeuta. Como saber se é timidez ou algum problema? O que acontece? Mesmo a timidez é algo que deve ser acompanhado por um psicoterapeuta. Porque a timidez, eu percebo assim no meu consultório, quando atendo a criança que é tímida, ou adolescente, ou até o adulto, que ela é limitante. Ela é algo que dificulta a pessoa se relacionar com outras pessoas. A timidez, o fundo da timidez, o sentimento é insegurança, é medo. E aí esse medo é algo que bloqueia, que paralisa. Então, se a sua criança é tímida, procure um psicoterapeuta para ajudar ela a lidar com isso e aprender a se relacionar de uma forma melhor com o mundo. Porque a pessoa que é tímida, normalmente ela tem dificuldade de se relacionar, mesmo adulto, de dizer não, de colocar suas vontades, de seguir seus sonhos. Então, é bom a criança ser acompanhada, porque já vai trabalhando isso e normalmente ela evolui para um estado de autoconfiança. E aí ela vai dar conta de lidar com essas coisas, né, da vida mesmo. Então, timidez não é um fator positivo, porque timidez tem esse fundo de insegurança e de medo, né? As emoções prevalecem, é isso. Outra coisa também é as crianças que às vezes estão acima do peso. Isso é bom procurar um profissional para entender o que está levando essa criança a comer mais do que ela precisa, que nível de ansiedade é esse dessa criança, que ela tem que às vezes compensar, né, na comida. Criança também que não come, eu tive um caso recente, uma menina que ela não comia, parou de comer, começou a desenvolver, o corpo começou a desenvolver alergias e dificuldades com alguns alimentos, tipo, não podia tomar leite, não podia comer iogurte, não comer um monte de coisas. E uma ideia fixada de que gente magra é bonita, uma criança de 7 anos, e que gente gorda é feio. Então a criança precisa de apoio nisso também, porque não é bem assim, a gente não pode partir para alguns extremos, né? Aí fica medo de comida, medo do escuro, medo de tantas coisas. Esse é um ponto também. Algo que possa fazer ou só profissional? Então, a timidez normalmente é algo que uma intervenção profissional é mais eficaz. O que eu percebo algumas vezes é que alguns pais são tímidos, e aí a criança normalmente tem uma tendência a ser tímida mesmo, porque é um recurso que ela aprendeu dentro da estrutura familiar. O que você pode fazer, assim, que eu sugiro, é incentivar a interação. Às vezes convidar alguns coleguinhas para ir brincar na casa da criança, a criança brincar junto, incentivar essa relação, porque ela vai ficando autoconfiante em se relacionar. E tá tudo bem se alguns não gostam, se alguns gostam de mim ou não. Tá tudo bem se nem todo mundo quer brincar da minha brincadeira. Então, aprender a propor as brincadeiras, não só a brincar com as brincadeiras que os outros propõem, que normalmente é quando a criança é tímida, ela só brinca do que o outro propõe, porque ela quer ser aceita. Então, ela também não consegue se colocar, dizer, não, então vamos negociar. Primeiro a gente brinca da sua brincadeira e depois a gente brinca da outra brincadeira. Outra coisa também é quando os pais se separam, é um momento crucial para ter um apoio de um profissional que é neutro, que é imparcial, que não está ali para tá do lado nem do pai nem da mãe, mas para dar apoio a essa criança nesse momento difícil que é a separação. Com conflitos é horrível, e sem conflitos é difícil também, é desafiador, é doloroso, né? Porque muitas coisas vão mudar, mas a separação pode ser um momento de crescimento também para as pessoas, depende de como as pessoas lidam com ela. Então, outro dia eu vou conversar sobre esse tema. Então, a separação também é uma das coisas. Enfim, acho que eu pontuei medos de escuro, medo das pessoas, dificuldades às vezes de ir para a escola. Eu tive um caso
agora também há pouco, que a criança não queria ir mais pra escola, de jeito nenhum e tudo. E aí essa questão tem que ser avaliada para ver o que está acontecendo. Tá tendo alguma coisa na escola que está causando essa dificuldade para a criança? Ela não está conseguindo se relacionar com os colegas, ou os colegas estão excluindo ela, ou ela não consegue acompanhar o conteúdo escolar. Tem que ser feita toda uma avaliação. E ela começa a não querer, a chorar, dar birra, a gritar, não vou, não vou, não vou. E aí é uma dificuldade muito grande para os pais, ou para os cuidadores, estar levando essa criança, e às vezes leva, né, na marra, na força, e não vai adiantar, porque só vai piorando o estado da criança. Então a criança precisa de uma avaliação, de um apoio para entender o que está acontecendo e fazer as intervenções corretas dentro disso também. E então eu acho que é isso. Eu acho que primordial é ficar atento, porque os pais, eu costumo dizer no meu consultório que quem conhece melhor os filhos são os pais ou os cuidadores, né, daquela criança. Então, conhece melhor. Você sabe o jeitinho daquela criança, você sabe como que aquela criança se comporta, como que ela lida com a vida. Então fique atento. Qualquer mudança nisso, dificuldades, você vai observando e falando, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas sei que algo está acontecendo. Então vou procurar uma ajuda para dar apoio para essa criança e para ter uma orientação também, né? Muitas vezes a criança muda os comportamentos, muda o jeito e as pessoas não percebem. Às vezes quando a criança é muito mais ativa e tal, e ela fica quietinha, as pessoas, que legal, a criança tá mais comportada. Mas cuidado com esse nível de comportamento. Às vezes é muito excessiva, a criança volta demais, fica muito quieta, muito introspectiva, e pode estar acontecendo alguma coisa que tá levando alguns prejuízos para ela. Então é isso, pessoal. Maiores dúvidas vocês podem ir colocando, depois eu vou respondendo e a gente vai conversando. Espero que tenha ajudado vocês. E outra coisa fundamental é que a psicoterapia, tanto para adulto quanto para criança, ela não precisa ser um momento só quando tem uma dificuldade ou algum problema ou algo esteja acontecendo. Não, a psicoterapia ajuda a criança também a lidar com sentimentos, a lidar com a vida, mesmo que esteja acontecendo nada agora, mas fala, nossa, vou levar meu filho para fazer psicoterapia. Ele faz um processo durante um tempo, então a criança passa por esse processo também para ir compreendendo o que ela sente, quais são as emoções, o que é alegre, triste, medo, raiva, e compreendendo a forma de lidar com a vida de uma forma mais saudável. Melhor para ela, melhor para quem está ao redor. A psicoterapia não precisa ser só uma intervenção no momento que está acontecendo algo prejudicial. A psicoterapia pode ser infantil, pode ser um momento também para isso, para descobertas. Porque o que eu percebo dentro do meu consultório, na minha experiência profissional, é que muitos adultos não sabem nem nomear o que sentem. E as crianças também. E é um processo que você vai aprendendo a dar nomes, tá bom?